vou explicar nas diversas teorias sobre distinção de direito público e direito privado, que todas elas têm críticas, certo? Críticas que muitas vezes apontam áreas cinzentas, onde há uma interseção entre uma coisa e outra. E onde, por vezes, a delimitação, a separação não é 100% precisa, tá certo? Mas vamos lá. Como eu estava dizendo, essa distinção do Hobbesiano, gente, entre direito público e direito privado, ela tem um problema que é o seguinte. O Hobbesiano utilizava termos, certo, da época do direito romano, em que público e privado tinham conceitos distintos. O direito público para o Hobbesiano era o seguinte: era um direito ligado à sociedade romana. O direito privado, por sua vez, corresponderia ao direito, uma espécie de direito natural, direito da natureza, o direito das gentes, tá? E atos privados, particulares. Então, por exemplo, casamento, que é uma coisa que consideramos, por gentileza, desliguem os áudios. Casamento, que é uma coisa que consideramos como sendo de direito privado, no antigo direito romano era direito público. O casamento ocorria numa cerimônia pública que dizia respeito a toda a sociedade. Enquanto que o direito privado estava ligado justamente àquelas questões particulares mais íntimas. Então, gente, embora essa distinção seja atribuída ao Hobbesiano, nós temos que tomar cuidado para não pegar essa distinção e achar que ela é a mesma distinção de tempos modernos. Público e privado em Roma tinham significados um tanto diferentes daqueles que nós consideramos hoje em dia. Bem? Bom, mas enfim, então esta seria a primeira teoria, certo? Esta é uma teoria, meus queridos, que até hoje ela é bastante forte na distinção entre direito público e direito privado. A outra teoria, também bastante forte, é o que chamamos de teoria da relação jurídica. Significa o seguinte: quando a relação jurídica for de coordenação, ou seja, quando o vínculo se der entre particulares no mesmo plano de igualdade, nem que seja uma igualdade formal, nós teremos direito privado. Por outro lado, nós teremos direito público quando a relação jurídica for de subordinação. Ou seja, quando houver uma situação de hierarquia entre as partes envolvidas. Tá? Uma situação de hierarquia entre as partes envolvidas. Essas são as duas principais teorias aceitas no dia de hoje para distinguir direito privado de direito público. Certo? Bom, em vista disso, não são as únicas, deixando bem claro, mas elas são as teorias, inclusive eu vou comentar as outras, mas elas são as teorias que foram mais resistentes a críticas. E mesmo assim, cada uma delas não é suficiente. A teoria dos interesses em jogo é conjugada, tá bem, com a teoria da natureza da relação jurídica, certo? De maneira que entende-se hoje em dia
que é a combinação dessas duas teorias que forma a distinção, não digo perfeita, mas a distinção menos defeituosa entre direito público e direito privado. Em vista disso, eu gostaria de fazer o seguinte: com base nessa teoria, eu vou falar dos ramos do direito público e do direito privado. Depois, eu vou voltar para as teorias que distinguem. Por que isso, gente? Essas duas teorias não são as únicas. Há outras teorias. Mas eu vou ter que explicar para vocês as outras teorias, por que elas foram sendo sistematicamente afastadas. Mas para que vocês compreendam essas outras teorias, eu preciso explicar algo do conteúdo da coisa. Porque se eu apenas falar nas teorias da distinção entre direito público e direito privado, sem dar exemplos, sem que vocês conheçam os exemplos, a explicação soará excessivamente abstrata. Então, muito bem. Vamos lá. Até aqui, alguma dúvida? Não, professor. Começando pelo direito público, primeiro ramo do direito público, eu vou pedir à equipe de transcrição, tá, que depois reproduza isso em forma de um esquema, tá bem? Primeiro ramo do direito público seria o direito constitucional, certo? Direito constitucional existe para, em essência, certo? Moldar a estrutura, tá, do Estado, ok? Ele molda a estrutura do Estado com seus poderes, o que é executivo, o que faz executivo, o legislativo, o judiciário, certo? Ele também trata dos direitos fundamentais dos indivíduos. Então, o direito constitucional, uma primeira parte dele, trata das normas que estruturam o Estado. E a outra parte trata de normas voltadas para as garantias fundamentais do cidadão. Direito à vida, direito à liberdade, direito a um devido processo legal. Isto é o direito constitucional. Bom, em seguida, nós temos aí o direito administrativo. Bom, eu quero depois voltar também a cada um desses itens, mas por enquanto eu vou passar para vocês apenas uma noção geral. O direito administrativo é o direito da administração pública nas suas relações internas e externas. Então, nas suas relações internas, por exemplo, por quais critérios um funcionário público é promovido? Isso é uma pergunta de direito administrativo. Voltado aqui às relações internas da administração pública. O cara já é funcionário público. Como é que ele vai ser promovido? Como é que ele vai galgar? É uma promoção. Por outro lado, o direito administrativo, ele também se volta para as relações externas. Ele também se volta para os cidadãos comuns. Por exemplo, você, quando quer prestar um concurso, você quer se tornar aquele funcionário público que um dia será promovido. Você se candidata no concurso, faz sua inscrição. A relação da administração pública com você será uma relação externa do direito administrativo. Você sendo aprovado, sendo nomeado, tomando posse, entrando em exercício, você agora está inserido
na administração pública, em seu âmbito interno. E, portanto, meus queridos, você agora está inserido dentro do direito administrativo nas suas relações internas. Tá? Bom, notem aqui, meus queridos, que... Aliás, não, eu vou continuar e depois dou explicação mais geral. Nós temos o direito financeiro. Eu vou colocar em seguida o direito tributário. Gente, durante um bom tempo, a expressão direito financeiro foi utilizada como abrangendo também direito tributário. Mas isso, atualmente, já não é tão usado. Nos dias de hoje, tem-se uma noção muito clara das diferenças. O direito tributário trata da arrecadação dos tributos. São as normas que tratam da arrecadação dos impostos, arrecadação das taxas, as contribuições, etc. O direito financeiro, por sua vez, trata da maneira como este dinheiro é movimentado dentro da administração pública. Quem já ouviu falar aí em Lei de Responsabilidade Fiscal? É uma lei que limita os gastos do poder público. Muito bem, esta é uma lei, senhores, de direito financeiro, tá bem? A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei de direito financeiro. Em essência, repito, o direito tributário diz como o dinheiro vai entrar para os bolsos do governo. O direito financeiro diz como ele vai ser gerido, como ele vai ser gasto, como ele vai ser distribuído. Tá? Mas, se vocês pegarem, é o que repito, autores mais da antiga, digamos assim, eles vão continuar falando em direito financeiro no sentido amplo, abrangendo também o direito tributário. Tá certo? Bom, tudo bem então? Vamos prosseguir? Nós temos, queridos, o direito penal. Direito penal também, ou criminal. Esse termo direito criminal, ele está fora de moda no Brasil. Vocês o encontrarão em manuais mais antigos, mas o correto mesmo é o direito penal, tá certo? Como o próprio nome diz, né? Direito das penas, tá? O direito que trata dos crimes e das infrações, homicídio, sequestro, cárcere privado, roubo, tá? Corrupção e por aí vai. Esse é o objeto do qual trata, tá, o direito penal. Nós temos também o direito processual ou judiciário. Gente, esse termo direito judiciário também está fora de moda no Brasil. Ele é bastante utilizado em Portugal. Em Portugal, a expressão direito judiciário ela é muito comum. Mas no Brasil, realmente não é. Deixou de ser, já tem um bom tempo. Tá? Já tem um bom tempo. O professor Goffredo Teles Júnior, que é, digamos assim, da velha guarda, ele usa a expressão direito judiciário. Ele usa essa expressão, certo? Mas, repito, isso, enfim, no Brasil é uma expressão fora de moda. Esse direito judiciário, meus queridos, seria, na verdade, o direito processual, ele vai ter duas grandes subdivisões, tá certo? O direito processual civil e o direito processual penal. O direito processual penal, como diz o próprio nome, são as normas de direito adjetivo ou direito substantivo, senhores? Direito processual, direito adjetivo ou substantivo? Adjetivo. O direito processual penal são as normas de direito adjetivo voltadas para a aplicação do direito penal.
por vezes, o direito vai precisar percorrer um caminho para sua concretização. Então, o homicida, o sujeito que comete o homicídio, ao cometer o homicídio, ele não vai automaticamente para a cadeia. O cara cometeu o homicídio agora, em seguida ele está na cadeia. Não. Certo? O direito processual penal prevê todo um percurso que vai desde a investigação, desde o inquérito criminal, passando pelo processo, pelo julgamento em si, até a decisão condenatória, que, por sua vez, será cumprida conforme a lei de execuções penais. Tá? Então, justamente a expressão processo, no sentido de um percurso permeado por diversas formalidades. O direito processual civil, ele terá a mesma finalidade, porém voltado para as relações civis. Um processo de divórcio, por exemplo. Um casal deseja se divorciar. Ora, o divórcio não é feito pelo mero desejo desse casal. Eles terão que ingressar com algum tipo de processo para, finalmente, obterem o seu divórcio, obterem uma sentença ou, eventualmente, uma escritura que diga que aquele casal está divorciado e, portanto, estão desimpedidos e que eles agora podem casar com outras pessoas, com quem eles quiserem. Esse direito processual civil, o direito processual penal, ele é uma esfera bem delimitada. Mas esse direito processual civil, por vezes, ele é chamado de cível, para ter uma abrangência mais ampla. Porque aí ele abrangeria o direito processual civil, propriamente dito, exemplo, o processo de divórcio, abrangeria o direito processual trabalhista, tá? Ou seja, direito que rege o processo no seu trabalho, abrangeria o direito processual eleitoral. É o direito que rege os processos nos tribunais eleitorais. E muitos até diriam que ele também abrangeria até mesmo o processo administrativo. Gente, nem todo processo corre no judiciário. Eu vou dar um exemplo muito simples. Chegou uma multa para você. E vou entrar na justiça contra essa multa. Eu estava viajando, meu carro estava no conserto. Eu tenho como provar que meu carro estava no conserto. Certo? Ora, calma, você não precisa entrar na justiça. Vinculada ao Detran, existe a junta de recursos administrativos. Você pode recorrer da multa. Você vai lá e junta, por exemplo, no seu recurso, a declaração da oficina da concessionária de que seu carro estava no conserto. Ora, isso também é um processo, mas um processo que não estará correndo nos tribunais. É um processo que ele estará correndo no âmbito administrativo, no âmbito da administração pública. O processo administrativo, portanto, ele vai pegar elementos do direito processual e elementos do direito administrativo. E aí, entrando na pergunta do colega, as divisões do direito, gente, elas não são divisões estanques. Há várias situações de interpenetração. E por que isso? Resposta. Porque o direito ele é visto como um corpo único. A finalidade das divisões do direito são, a finalidade didática, certo? Para aprendizado, ok? Ora, vocês estão aqui vendo EAD, mas depois vocês verão essas matérias uma por uma. Se fosse ensinar tudo de uma vez só, vocês ficariam loucos, perdidos.
A segunda finalidade, a primeira é didática, a segunda é uma finalidade prático-funcional. Quando vocês se formarem, vocês se dedicarão a se especializar em uma área. Alguns poderão ser advogados trabalhistas, outros poderão ser delegados de polícia, trabalharão com direito penal, outros poderão, eventualmente, poderão ser desculpem, a garganta aqui deu uma pequena falha. Outros poderão ser procuradores do Estado e trabalharão bastante com direito administrativo. Mas, repita-se, o direito é um só. Vou fazer uma comparação com a medicina. Os outros concordam que o corpo humano é uma coisa só? Todos concordam? Todos concordam, correto? Muito bem. Mas e as especializações servem para quê? Ortopedia, certo? Neurologia, cardiologia, elas servem, número 1, finalidade didática. O estudante de medicina não vai aprender o corpo humano de uma vez só. Ele terá disciplinas de cada uma dessas áreas para aprender, para estudo. Segunda finalidade dessa divisão, finalidade prático-funcional. O cara se forma, vai fazer residência dele, vai se especializar. Não vai ser dermatologista, a outra vai ser cardiologista, o terceiro vai ser ortopedista, aquela lá vai ser nefrologista. Mas o corpo humano continua sendo um só. E, por continuar sendo um só, as divisões elas não são totalmente estanques. Vocês aprenderam que o aparelho cardíaco e o respiratório se interligam, tanto é que muitos usam a expressão sistema cardiorrespiratório. Tá? O papel do sangue venoso é estudado na parte pulmonar e na parte cardíaca. O sistema digestivo, por sua vez, está ligado também ao sistema excretor. Embora você tenha médico gastro, que é especializado no estômago, mas você também tem médicos do aparelho digestivo. Mas ainda assim, de vez em quando pode acontecer o primeiro médico te consultar e dizer, olha, eu estou vendo aqui uma situação, mas como isso aqui envolve a área de um outro colega também, eu também vou te indicar, você vai no médico tal, no fulano, então eu vou mandar o exame para ele, a gente vai conversar para te dar um diagnóstico. Isso pode acontecer, tá? Então, voltando aqui à pergunta do Maicon, eventualmente nós teremos sim situações de interseção entre ramos do direito. Tudo bem, então? Ok? Gente, em relação à questão do direito, do processo penal, o processo penal, eu disse que ele é um só, mas tem uma pequena exceção, tá? Existe o direito processual penal militar. Existe a justiça militar, inclusive. Para quem não sabe, fica lá no São Jorge, do lado do SIG, entre o SIGS e o primeiro BIS, o prédio da justiça militar, tá bem? Então, o Brasil possui uma justiça militar. Tá? Bom, nós temos também o direito eleitoral, certo? Direito eleitoral, o nome já diz tudo, certo? As normas referentes às eleições, ok? Que tratam não só da eleição em si, né? O direito eleitoral trata da propaganda eleitoral, trata das candidaturas, certo? Quais são os critérios para alguém se candidatar? Qual é o domicílio eleitoral? A pessoa tem domicílio eleitoral para se candidatar naquele lugar? Não tem? Assim vai, certo? Alguns, queridos, vinculam, mas outros tratam de maneira diferente, mas estão, de certa forma, ligados. O direito partidário, tá certo? Muitas vezes, no direito eleitoral, você acaba tendo estudo ensinando-se direito partidário, que é o direito dos partidos políticos, tá bem? O direito dos partidos políticos. Quais critérios para se criar um partido político, certo?
Qual o coeficiente eleitoral que deve ser obedecido? Um partido político pode ser extinto? De que maneira? Por qual motivo? Certo? Por exemplo, um partido político não pode receber dinheiro do exterior. Tá? Isso é proibido, isso gera cassação da legenda. Tudo bem até aqui? Vamos aqui prosseguir? Certo. Nós temos o direito internacional público. Tá? Nós temos o direito internacional público. Pois não, Ana Paula? O senhor está me ouvindo, professor? Estou, moça. O partidário, então, ele é um ramo do direito eleitoral? Não exatamente um ramo, mas eles estão bastante ligados. Ah, sim, tá bom. Eu diria, talvez, eu considero os dois mais ligados entre si do que a ligação entre direito financeiro e direito tributário. Tá? Tá bom, obrigada, professor. Nada. Pois não, Paulo? Professor, é que o Guzmão, ele divide, né, o direito processual e o judiciário. Ele fala, inclusive, que não se confundem. Seria mais ou menos a relação entre direito tributário e financeiro, onde um está acima do outro? Não, peraí, vamos lá, uma coisa de cada vez. Tá? Vamos lá. Primeiro ponto, tá bem? Entre o direito tributário e o direito financeiro, não há que se falar numa hierarquia, tá bem? Não há que se falar em uma hierarquia, certo? O que acontece é que houve uma época em que a expressão direito financeiro abrangia as duas coisas, tá bem? Abrangia as duas coisas. E aí depois passou a se tratar, não, direito financeiro é uma coisa, tá? E direito tributário é outra coisa, certo? Então esse é o primeiro ponto, não há aí uma hierarquia, tá bem? Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Muito bem, então. De fato, o Guzmão, ele separa o que seria direito judiciário de direito processual. Agora, gente, isto é uma opinião isolada do Guzmão, tá certo? A maioria dos autores trata essas duas expressões como sinônimas. Tanto é que no direito português efetivamente é sinônimo, o direito judiciário português ele é o nosso direito processual. Tá? Então, esse é um ponto que tem que ficar bem claro. O professor Guzmão, quando ele separa aí direito judiciário e direito processual, ele está colocando uma opinião aí que é minoritária, opinião que é minoritária, certo? De qualquer maneira, o que alguns alegam seria o seguinte, que o direito judiciário seria mais ligado ao direito da organização judiciária. Então, vamos lá. No direito brasileiro, nós temos, na organização judiciária, a justiça comum, a justiça federal, a justiça do trabalho, a justiça eleitoral, a justiça militar. Esqueci alguma? Comum, federal, trabalhista, eleitoral, militar. Esses são os 5 grandes ramos da organização judiciária. Tá? Então, aquilo que o professor Guzmão chama de direito judiciário é justamente o que organiza o judiciário. Já, por sua vez, o direito processual refere-se às regras que serão obedecidas dentro do processo em cada um desses ramos. Vamos colocar da seguinte maneira. Está travando, Nicole? Nicole disse que está travando. Para alguém? Alguém mais está travando aí? Travou só um pouquinho aqui, só. Um pouquinho. Uhum. Nicole, já normalizou aí para você? Para os demais parece que está ok, foi só uma queda rápida. Nós podemos dizer o seguinte, tá? Não, eu vou assumir a responsabilidade. Eu gosto de falar isso.
o direito judiciário, queridos, ele é um retrato, ele é uma fotografia. O direito, travando de novo? Aqui tá tranquilo. Tá normal aqui, professor. Pessoal, então, alguns aí que talvez a conexão não esteja muito legal, tá bem? É por isso, gente, que não se deve fazer gato, certo? Tem que ter uma internet bonitinho. Vocês são estudantes de direito, são pessoas que têm um comportamento, né, honrado, tá bem? Vocês não são mais iguais às outras pessoas, entendam isso, certo? Eu defendo isso, tá? Vocês não devem se misturar com certas pessoas, não devem namorar certas pessoas, é assim que tem que ser. Veja, vocês devem seguir a tradição atribuída ao povo do direito, honrar a nossa fama de chato, tá certo? Cada um de vocês tem esse dever. Isso mesmo, não se misturar com a gentalha, é isso mesmo, Ana Paula. Tá? E fiquem tranquilos, se precisarem de apoio moral, serei a dona Florinda de vocês. É só me chamar e eu vou chegar e dizer, não se misture com essa gentalha. Eu mandei um videozinho para o grupo de representantes. Os representantes mandaram para os demais, da estudante de direito? Depois mandem, tá? Vamos lá. Gente, eu diria o seguinte, o direito judiciário, ele é a fotografia, tá? Ele é a fotografia dos personagens ali, parados, porque em toda a fotografia as pessoas estão paradas, certo? O direito processual, ele é um filme, é a coisa em movimento. Vejam só, como eu falei a vocês, tá? Dentro da organização judiciária brasileira, nós temos esse quadro de 5 grandes ramos: justiça comum, federal, trabalhista, eleitoral e militar. Tá bem? Os personagens que integram esses ramos da justiça estão lá nas suas respectivas funções, certo? E, ao receberem os processos, começam a despachar, a sentenciar, e por aí vai. Quando você tem essa movimentação da máquina, você entra no direito processual. Embora, claro que, como eu já falei para vocês, haja situações de interseção. As normas de organização, o regimento interno dos tribunais são simultaneamente normas de direito judiciário, de organização judiciária, mas também tem ali normas processuais. Então, um exemplo bem simples. O regimento interno do tribunal prevê quantos desembargadores compõem o pleno do tribunal. Isso é uma norma de organização judiciária. Tá? Então, olha, por exemplo, no Amazonas, se eu não me engano, o tribunal pleno é composto por 21 desembargadores, se eu não me engano, no Amazonas. 21 desembargadores. Isso é a organização judiciária. Mas também, certo? Há normas ali que prevêem o que eles fazem. Então, por exemplo, quando prevê que determinados processos deverão ser encaminhados para o tribunal pleno, ou seja, para todos os desembargadores, e alguns outros deverão ser encaminhados para câmaras, grupos de desembargadores, isso é uma norma de organização, mas também uma norma processual. Porque ela diz sobre os processos de movimento, para onde eles irão. Bom, tudo bem, então? Podemos prosseguir? Certo? Podemos prosseguir? Sim. Bom, o professor Guzmão chega a falar, né, num direito disciplinar público, tá? Mas esse direito disciplinar, gente, seria mais correto dizer que ele integra o direito administrativo.
porque trata-se do poder de disciplinar e, eventualmente, de punir os agentes da administração pública. Tá? Podemos ter um direito disciplinar para servidores públicos civis, temos um poder disciplinar para servidores públicos penais, tá certo? Ou que são os militares também. Há uma outra coisa também que o professor Guzmão vai fazer é a seguinte: ele pega o direito penal, ele vai colocando algumas divisões. Então, por exemplo, ele trata do direito penitenciário, é o quê? O direito das execuções penais. Alguns tratam o direito penitenciário como algo dentro do direito penal, outros tratam a parte. Mas, em essência, as normas que devem reger o cumprimento das penas, o funcionamento dos estabelecimentos prisionais. Certo? Ele fala também em direito contravencional. O direito contravencional, gente, está ligado ao direito penal. As contravenções são os delitos menores. Tá? As contravenções são os delitos menores, certo? Mas está ligado ao direito penal. O direito penal tem crimes e tem infrações. Então, por exemplo, certo? Você está querendo descansar ou você está querendo estudar, mas seu vizinho está ouvindo Alípio Martins no último volume. Mas você não aprecia Alípio Martins, você não é capaz de entender a beleza melódica de Quem for corno, levante o braço. Você não é capaz de captar o lirismo poético de O corno, o otário. Sabe? Você não tem sensibilidade musical para entender a beleza de Festa dos Cornos. Certo? E aí o que você faz, seu insensível? Você liga lá para a polícia, né, para reclamar: olha, tem um cara aqui ouvindo música de corno no último volume. Tem, gente? Ninguém vai para a cadeia por isso. Isso é considerado uma contravenção, uma infração, um delito menor, tá certo? Um delito menor, tá bem? Mas ainda assim continua sendo direito penal. Isso envolve a questão da poluição sonora, isso envolve também a perturbação do sossego alheio, tá certo? A perturbação do sossego alheio. E outra coisa, Karen, quem é esse? Alípio Martins, cara, mesmo fazendo essas músicas de chifre, quando faleceu, deixou um patrimônio de mais de 20 milhões. Então, quem é esse? Não. Vamos tratar com respeito. Se você tivesse talento, Karen, para fazer essas músicas, você não estava aqui estudando, tendo que ralar, certo? Você estava aí dona de 20 milhões. Mas como você não tem talento, Karen, para isso, você trata de estudar, entendeu? Mais respeito com Alípio Martins, ora bolas. E sim, antes que alguém pergunte, eu já fui em show dele. Ora, agora vamos prosseguir na aula. Ora bolas. Tá, vamos lá. Bom, nós temos o direito internacional público. É o direito que trata das organizações internacionais, tá bem? Isso abrange os estados, os países? Sim, mas não somente estados e países, gente. Organizações internacionais como a ONU. A ONU não é um país. Tá? FMI não é um país. É até um órgão da ONU. O que mais? Nos dias de hoje, já se considera que certos grupos, certos coletivos, o Mercosul, muito obrigado, Andrei, que são as organizações regionais, União Europeia também, e grupos, eventualmente, podem ser sujeitos de direito internacional, indivíduos, eventualmente. Aqui uma observação importante. O direito internacional é também chamado de direito externo. Certo? Por outro lado,
os ramos que a gente acabou de ver, sem ser o direito internacional... Karen, eu fiz uma brincadeira com você, você ficou em silêncio. Você não se ofendeu não, né, minha filha? Responde aí, por favor. Por outro lado, os outros ramos do direito que nós vimos são ramos de direito interno, tá bem? Para ser mais exato, ramos de direito público interno, certo? Ok, Karen, tá bem. Desculpa aí, entenda isso como um estímulo para você estudar, certo? Bom, então tá, gente. Eu não sei, viu? Eu nunca tive filhos, né? Mas eu não sei se eu tenho vocação para ser pai, não. Sei lá, esse negócio de você tem que estimular o seu filho. Cara, não, eu acho que não ia ser. Uma aluna certa vez disse para mim: espero que o senhor nunca seja pai de uma menina. Juro para vocês. Juro para vocês. Uhum. Bom, enfim. Então tá, gente. Eu gostaria de passar agora para o direito privado. Tá certo? Nós falamos já do direito público e queria falar agora do direito privado, tá bem? Esse direito privado, gente, ele seria o direito privado ou direito interno privado. Não, vamos aqui falar em direito privado, tá bem? Direito privado, ao princípio. A questão do direito do trabalho, vamos falar dele, tá certo? Meus queridos, o primeiro ramo do direito privado é o direito civil, que ele é o direito do cotidiano. Eu gosto de dizer que o direito civil é o direito do cotidiano. Isso fica muito evidenciado pelas divisões do direito civil. Essas divisões são a teoria geral do direito civil, que trata de bens, trata de pessoas, fatos e bens. Quem é pessoa? Para o direito civil, aquele que nasceu com vida. Para o direito internacional, no Pacto de São José da Costa Rica, aquele que foi concebido, certo? Ou seja, o direito de personalidade já existiria na concepção para o Pacto de São José da Costa Rica, o tratado. Mas vamos aqui pegar o direito civil. Você nasceu, muito bem, você é pessoa. Ora, você vai crescendo com o tempo. A princípio, você não tem obrigações. Mas, um dia você vai se tornar um adulto. E aí você vai começar a contrair obrigações jurídicas. Essas obrigações também podem ser em forma de contrato, obrigações contratuais. Temos aí um segundo ramo do direito civil, que, na verdade, algumas disciplinas até separam, né? Alguns falam obrigações e contratos, outros falam direito das obrigações e direito dos contratos. Então, por exemplo, se não me falha a memória, o manual da Maria Helena Diniz, no volume 3, ele trata conjuntamente obrigações contratuais e extracontratuais. Mas muito bem. Você tem obrigações já, contratos. Você, por exemplo, completa 18 anos e você resolve começar a trabalhar. E aí você monta um negócio próprio. Você resolve dar manutenção em computadores. Você é bom nisso. Com manutenção em celulares, você vai ter clientes. Os clientes vão deixar os celulares com você para você consertar. Você vai cobrar valores, vai assinar contratos.
Você vai consertar o celular, vai restaurar o celular do cliente por R$100, por exemplo. Você tem a obrigação, conforme o contrato, de restaurar o valor, e o cliente, por sua vez, terá a obrigação de lhe pagar. Então, você começa já a ganhar um dinheirinho. Bacana isso, certo? Você começa, então, a adquirir bens, coisas. Aí entra um outro ramo do direito civil. Tudo isso é dentro do direito civil. Repita-se, não saímos dele ainda. Entramos nos direitos reais, ou direitos das coisas, dos bens. Você adquire carros, você adquire um imóvel, certo? E assim vai. Tá? Bom, só que, lembrando, né, você já é um adulto, você agora assume responsabilidades, e aquele carro que você adquiriu, você estava dirigindo, fez uma manobra equivocada, tá? Fez uma manobra equivocada, atropelou uma pessoa, felizmente não foi nada grave, mas a pessoa vai precisar de cuidados médicos, certo? Vai ter despesas hospitalares, felizmente você já trabalha, você pode pagar. Você terá que pagar, por quê? Você causou o acidente. É sua responsabilidade pagar, sua responsabilidade civil. Então, o direito da responsabilidade civil, dentro do direito civil, trata disso, certo? A responsabilidade reparatória por danos. A nossa atividade, eventualmente, podemos causar danos a outrem. É da vida, infelizmente. É da vida. Tá? O ideal é que não aconteça, mas por vezes acontece. Isto é a responsabilidade civil. Pois bem, você então já é um sujeito que tem um bom emprego, tem o seu apartamento, tem o seu carro, tem um bom salário, certo? Como diria sua mãe, parabéns, você já é um homenzinho, né? Muito bem. O que falta aí para você completar o jogo da vida? Jogo da vida ainda joga isso? Jogo da vida ainda tem? Jogo da vida? Tem. Isso, formar uma família. Isso mesmo. Poxa, eu estou orgulhoso de vocês. Eu achei que alguém fosse dizer algo do tipo, agora ele tem que aproveitar a vida, agora ele tem que ir para a Esbórnia, agora ele tem... Não, ele vai formar uma família. Eu estou orgulhoso de vocês, meus queridos. Olha, muitos falam que a geração de vocês é a geração da perversão, da promiscuidade, mas não. Vocês ainda sabem o que é o amor. Ainda bem. Então, você vai formar uma família, você vai se casar, ter filhos. O direito de família trata disso, certo? Mas, ou você, ou sua esposa, um de vocês dois, infelizmente, é infértil, então vocês decidem partir para uma adoção, certo? Regras sobre adoção estão ligadas a isso também. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem regras ligadas ao direito de família. Tá? Pois bem. E assim, então, você constitui sua família, você se casa, você tem seus filhos. Nossa, eu lembrei do romance O Oportunista, do Piers Paul Reed. Termina dessa maneira, né? O personagem principal, depois de passar por tudo o que vocês possam imaginar, ele se casa, tem um filho, depois um segundo filho, e aí o livro, né, o personagem narrando na primeira pessoa a sua história. E o livro termina assim, estou aqui terminando o trabalho no meu escritório, depois descerei para jantar com Marta, e a esposa dele, né? Depois descerei para jantar com Marta e as crianças. E um dia morrerei. E entre esses dois compromissos, não há nada importante. Ou seja, ele estava dizendo que o que ele precisava ter feito de importante na vida, certo? Ter formado a família dele, ele já tinha feito. Okay? E dali era dar consequência até o dia em que ele se fosse. E daquele dia até o final de sua vida, não haveria mais nenhum outro compromisso tão importante.
Então, um dia você morre, certo? Mas se você for um cara trabalhador, você deixou várias propriedades, você deixou herança, e aí temos o direito das sucessões. Traduzindo a grosso modo, direito de herança, é porque sucessão abrange algo além de herança, tá? Mas essa é uma tecnicalidade que não cabe falar agora. Ora, a pessoa morreu. Muito bem. E o que vamos fazer com o patrimônio dela? Dá para mim? Não, de brincadeira, né? O que vamos fazer, então, com o que ela deixou? Nós temos, então, que distribuir os bens. Mas como vamos distribuir? Quanto que a esposa vai receber? Quanto que cada filho irá receber? Haverá alguma diferença entre os filhos? Algum poderá receber mais? Outro poderá receber menos? Certo? Ora, o Brasil estipula a igualdade entre os filhos na herança, tá bem? Mas vários ordenamentos jurídicos criam diferenciações, ou já criaram. Havia diferença entre filhos dentro do casamento e fora do casamento. Havia diferença entre filhos homens e filhas mulheres. Havia diferença entre filhos mais velhos e filhos caçulas. Várias sociedades adotaram a regra da primogenitura, era o primogênito que recebia. Algumas sociedades, em menor quantidade, adotaram a regra que privilegiava o caçula, o mais novo que recebia. Na Baixa Saxônia, do final da era medieval, era o filho mais novo que recebia herança. Era um raciocínio interessante. Entendia-se que o filho mais velho já teria tido tempo de se firmar na vida. Então, o pai morreu deixando 3 filhos. Um de 30, um de 20 e um de 10. Em tese, quem já teria tido mais chance de se arrumar ou pelo menos de se encaminhar na vida? Os mais velhos, certo? Enquanto que quem teria menos chance? Com certeza o caçula, o de 10 anos. Por isso que o caçula tinha que receber a herança. Tá? Um raciocínio bem interessante. Então, gente, percebam que do nascimento à morte, o direito civil vai reger o cotidiano dos homens e mulheres em geral. Então, nenhum de nós vai escapar do direito civil, digamos assim. Tudo bem até aqui? Os senhores entenderam, certo? O direito civil, como é que funciona, como funciona, para que funciona, enfim, tudo bem? Bom. Oi? Professor, quanto ao direito previdenciário, onde ele se encaixaria? Ele estaria no público ou no privado? O direito previdenciário, alguns o consideram, aliás, alguns não. A maioria esmagadora o considera como um sub-ramo do direito tributário. Tá bem? Então, na verdade, vamos aqui abranger um pouco, né? Tá, vamos lá. É melhor dar a explicação um pouco mais ampla. Existe o direito da seguridade social. Ele abrange 3 coisas: saúde, assistência social e previdência. O que é a saúde? Resposta: é a saúde pública, é o SUS. O que é para todos? O que é assistência social? São os benefícios do governo para aqueles que precisarem. Não é para todos, é para quem precisar. O rico pode utilizar o hospital público. Um rico foi atropelado na frente do hospital, certo? 28 de agosto. Ele pode usar o hospital? Claro, gente, lógico que sim. Lógico que sim. Certo? Agora, o rico pode se candidatar ao recebimento do auxílio emergencial, do Bolsa Família, essas coisas? Não. Não. Assistência social é para quem precisa. Pedro, daqui a pouco eu lhe dou a palavra. E a previdência, que aí entra, que é o direito previdenciário. A previdência, senhores, ela é para quem paga, certo? Então,
você paga ao governo, ao poder público, para ter garantida na velhice a sua aposentadoria, ou para ter outros benefícios ao longo do tempo. A licença maternidade para mulheres, a licença de saúde para pessoas doentes em geral, o auxílio doença, o auxílio acidente de trabalho, certo? Mas todos eles exigem que primeiro você tenha pago a previdência para depois receber. Queridos, o direito previdenciário, ele é ligado a um ramo do direito tributário, porque ele trata também da arrecadação de recursos pelo Estado, tá certo? Ele trata da arrecadação de recursos pelo Estado. Só que no âmbito específico da Previdência. Observação. O próprio direito tributário é considerado por muitos um sub-ramo do direito administrativo, porque regula as relações do Estado, relações internas ou externas. O direito tributário, em sendo considerado direito administrativo, ele está lá para regular relações internas ou externas? Externas? Externas. O Estado para com o contribuinte, que é o particular. Certo? E, Karen, respondendo a sua pergunta, cadê aqui? Sim, faz parte, a seguridade faz parte do direito público, tá certo? A Seguridade Social também é do direito público, tá certo? Direito da Seguridade Social, tá? Pode colocar lá como direito público. Gente, deixando bem claro, a gente sempre pode acrescentar algo mais. Não existe um manual que dê uma lista exaustiva dos ramos do direito, que são muitos, e com subdivisões ainda, tá certo? Podemos voltar, então, ao direito civil? O direito civil, gente, como diz o professor de Mures, ele é a matriz do direito privado. Tá? E sim, Ana Paula, não o direito da seguridade, o específico, o direito previdenciário, muitos consideram é considerado como um ramo do direito tributário. Ele, ao mesmo tempo, está ligado à Seguridade Social, mas também ramo do direito tributário. Vamos agora para o direito comercial ou empresarial. O nome já diz tudo. Itaciara perguntando sobre os direitos reais, o direito das coisas. Pois não, direitos dos bens, tá? Tanto materiais quanto imateriais. Observação. Este computador que eu estou segurando, ele é um bem material, regulado pelo direito das coisas, direitos reais. Mas os softwares aqui inseridos, o software está regulado pelo direito da propriedade intelectual ou propriedade, certo? Imaterial, tá? Então, o que nós chamamos de direito das coisas, certo? O que nós chamamos de direito das coisas, meus queridos, ele envolve tanto bens materiais, certo? Quanto bens imateriais, tá bem? Quanto bens imateriais, certo? Então, seja esse computador, seja aqui o software que eu estou utilizando, deu uma mensagem, falha na ativação do produto, faça a assinatura para... não é nada não, isso aqui, nada não. E o gato, você lembra uma coisa? O quê? O quê? Oi? Não entendi, querido. Não entendi, isso não é de direito também, você tinha que honrar as coisas, etc. Oi, Paulo, desculpa, não entendi, querido. Nada, professor, deixa quieto. Não, nada não, que é isso, gente, que é isso? Foi só eu nem sei porque eu li aquilo, meu Deus do céu. Sim, vocês ficam fazendo muita brincadeira, eu perco as perguntas, tá? Direito interno e externo. Pois não, o direito externo refere-se às relações internacionais. Externo é internacional, tá bem? Interno, dentro da nossa pátria, tá? Interno é dentro da nossa pátria, tá bem? Muito bem, então, pois não, Lucas.
Professor, o senhor falou ainda agora, acho que era do direito previdenciário, que ele era externo. Não, previdenciário não. Previdenciário é direito público interno. Então, acho que o senhor confundiu, porque o senhor acabou falando que o direito previdenciário era externo. Não foi outra coisa que ele falou? Foi outra coisa? Foi que ele perguntou se é externo. Direito tributário das relações Tributário. Isso. Ele não falou isso, gente. Qualquer coisa depois chama o VAR, tá bem? É relação externa dentro do direito administrativo, porque trata do Estado para com quem está de fora, entendeu? Da administração. Foi isso que o professor quis dizer naquela hora. Não, tá, gente. O direito administrativo tem relações internas e externas, mas isso não está ligado a direito internacional, certo? Ou externo e direito interno. Não. A palavra está sendo utilizada aqui em outro sentido. Seja nas relações internas ou externas, o direito administrativo ele é um direito público interno, porque ele se aplica, a princípio, dentro do território brasileiro. Ele é interno porque ele é dentro da nossa pátria. E esse direito administrativo trata das relações da administração pública entre si e da relação dela com os súditos, que somos nós. Nós todos somos súditos, tá? Da administração pública. Tá bem? Bom, então, prosseguindo, nós temos o direito comercial ou empresarial. Gente, o direito das relações empresariais, o nome já diz tudo, né? Direito comercial é a expressão mais antiga. É porque antigamente o empresário era chamado genericamente de comerciante. O banqueiro era chamado de comerciante. O industrial era chamado de comerciante, tá? Depois, não. Passou a se utilizar o termo empresário, que de fato é um termo mais amplo. Então, o direito das relações empresariais é justamente isso, o direito empresarial. Lembram, queridos, que nós falamos daquela distinção, embora haja algumas confusões de nomenclatura entre direito geral e direito particular? Direito civil é uma espécie de direito geral. Direito empresarial é um direito particular, porque é voltado para um grupo. Bom, vamos prosseguir? Tá bem? Você tem o direito do... Pois não? Andrei, pois não? Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, usando essa analogia do geral e particular, então o comercial seria o geral e o particular seria o empresarial? O comercial é particular. Ele se volta para uma categoria específica. O comercial é particular. Direito civil geral. Ah, tá. Então, na análise aqui agora, o comercial ele faz parte do civil, é isso? Não. Não. Direito civil no sentido de que ele se aplica à coletividade em geral. Por isso que ele é um direito geral. Direito empresarial particular porque ele se aplica a um grupo específico, os empresários. Tá bem? Certo, agora eu entendi. Gente, nós temos aqui o direito do trabalho e, para alguns, como por exemplo Miguel Reale, direito do trabalho não seria direito privado, certo? Alguns acham que o direito do trabalho deveria ser considerado direito público. Adriele, veja só, o comercial, não, ele não é ramo do direito civil. Embora, mas aqui eu estaria adiantando uma discussão, houve tentativas do direito civil incorporar o direito empresarial. O Código Civil italiano dos anos 40 tentou fazer isso. Mas aí eu vou estar adiantando uma discussão que é de teoria geral do direito empresarial. E eu não gostaria realmente de... Não teria muito sentido eu adiantar isso. Pois bem, o direito do trabalho, alguns gostariam de considerá-lo pela sua importância social no direito público. Outros gostariam de considerá-lo um direito misto, certo?
Porém, a maioria enxerga ele como sendo um direito privado, tá bem? Como sendo um direito privado. Tá? O direito justamente o quê? Das relações trabalhistas, das relações entre patrão e empregado, certo? Esse seria, portanto, o direito do trabalho. Alguns também, e essa é uma outra, que dá uma certa polêmica, direito agrário, o direito das relações agrárias. E o professor de Muniz, por exemplo, não coloca como sendo um direito privado, mas você vai encontrar gente que vai discordar, tem gente que vai dizer que ele seria, pelo menos, ele deveria ser considerado um direito misto, certo? Um direito misto, pelo menos isso, tá bem? Bom, repito, há aí controvérsias, certo? Agora, um ponto interessante é que o direito do trabalho, evidentemente, ele é um direito particular, ele é um direito específico, certo? Uma das maneiras de diferenciarmos, tá? As situações em que alguém se enquadra no ramo específico do direito, do enquadramento no âmbito geral, envolve a própria ideia de habitualidade. Isso no direito empresarial é muito comum. Eu, por exemplo, quando eu troquei de carro, eu vendi o anterior e comprei o atual. Certo? Tá bem. Eu vendi o anterior. Isso foi uma operação de direito civil ou comercial? Direito civil. Um contrato em que eu vendi um bem. Mas vamos supor que eu montasse uma loja de carros usados e começasse a vender carro usado. Todo dia eu estou vendendo um carro usado. Já não seria mais direito civil. Já envolveria aí direito empresarial a minha condição. Por quê? Porque eu estaria agindo com habitualidade, com profissionalismo, tá? Com profissionalismo, certo? O direito do trabalho, ele também tem elementos que diferenciam, tá, da situação comum. Vejam só, você pode perfeitamente ir para a casa de um amigo e, digamos que teve lá um almoço, um churrasco, e depois você ajuda. Sabe como é no final o churrasco, né? Aquela bagunça. E você ajuda na arrumação, na limpeza. Muito bem. Isso não é um ato de direito do trabalho. Tá? Agora, a empregada doméstica que ali trabalha naquela casa e que habitualmente faz serviço de limpeza, ela está enquadrada pelo direito trabalhista. Então, entendam, meus queridos, que muitas vezes não é o ato isolado que vai dizer se aquilo é de direito geral ou se é de um direito particular. E sim um contexto de habitualidade. Tá? A empregada limpa a casa todos os dias, com exceção da folga dela, supondo que seja domingo. Você não está lá limpando a casa do seu amigo todos os dias. Excepcionalmente, o que aconteceu? Ele te chamou para um churrasco e você, evidentemente, como um convidado gentil, certo? Você vai lá ajudar a lavar a louça, tá? Ajudou a jogar o lixo, ajudou a arrumar ali, etc. Tudo bem, então, vocês entenderam isto? Okay? Alguém aqui, até agora, está com alguma dúvida? Aliás, a propósito, gente, o professor Miguel Reale, ele até tem, né, um item, ele fala da unificação do direito privado, certo? Ele fala dessa unificação. Chegou a ter projeto no Brasil, etc.
O novo Código Civil, em parte, ele incorporou algo desse espírito. Tanto é que o Código Civil tem uma parte chamada direito de empresa. Por isso que alguns civilistas, nas suas coleções de direito civil, passaram a dedicar um volume para direito de empresa. A professora Maria Helena Diniz faz isso, se não me falha a memória, no 8º volume da sua coleção. Tá certo? Se eu não me engano, eu acho que o professor Reale chega a falar, se eu não me engano, do Código Italiano. Tá certo? Bom, existe também, gente, o direito marítimo, o direito da navegação. Basicamente é o seguinte, é o direito comercial aplicado à navegação. Tá? O direito comercial aplicado à navegação. Inclusive, o antigo Código Comercial Brasileiro tinha várias regras sobre navegação. Esse Código Comercial ele foi sendo sistematicamente modificado, tá? Ele foi sendo sistematicamente revogado. De tal maneira que, hoje em dia, a única parte dele que ainda existe, que ainda está em vigor, é justamente a parte segunda, que trata do comércio marítimo. Certo? Que trata do comércio marítimo. Tá bem? Bom, então, tudo bem. Eu creio que eu já falei aqui dos... Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Professor, eu posso estar errado, mas eu não lembro do senhor falando do direito internacional privado. Meu querido, sim, desculpe, perdão. O direito internacional privado, muito obrigado, viu, pela lembrança, muitos, na verdade, falam que ele não seria exatamente um direito internacional privado. Perdão, ele não seria um direito internacional. Ele seria, na verdade, um meio de você acolmatar normas jurídicas de países distintos para definir qual das regras vai se aplicar. Pode parecer confuso? Não tem problema, a gente explica. Sujeito brasileiro morava em Portugal. Morreu deixando uma fazenda nos Estados Unidos. Tinha uma esposa, certo? A esposa egípcia. Ele viajava muito. Um filho nasceu no Marrocos. O segundo filho nasceu na Austrália. E o terceiro filho, certo? Nasceu no Canadá. Assim, o casamento com a mulher, ele casou, deixa eu ver aqui, na Rússia. Qual lei vai definir como será repartida a herança desse homem? Te vira, meu filho. Meus queridos, o direito internacional privado existe exatamente para isso. Por isso que muitos falam que ele não é exatamente um direito internacional, ele não regula relações internacionais. O direito internacional existirá para, em meio a uma multiplicidade de ordenamentos jurídicos internos, decidir qual deles será aplicável ao caso concreto. O direito internacional público trata efetivamente de relações internacionais. O direito internacional trata de ter critérios para escolher qual direito interno será aplicado a determinadas situações
quando há uma multiplicidade de opções. É para isso que serve o direito internacional privado. Tudo bem? Então, vamos ver aqui se eu esqueci algo. Professor. Pois não. E sobre o intervalinho agora? 10 minutinhos ali. Pois é, sim. Olha, o professor Guzmão fala também num direito privado disciplinar. Mas veja, isso está ligado a outros ramos do direito, certo? Ou seja, regras do direito privado que tratam de punições. Mas nós temos isso no direito civil, por exemplo, as multas contratuais. Nós temos isso no direito comercial. Existe, por exemplo, a possibilidade de exclusão do sócio. Você entrou em sociedade com um sujeito, né, para formar uma empresa. Você trabalha ali todo dia, enquanto que o seu sócio só fica vendo Bob Esponja na TV. Certo? Então, você pode ingressar com medidas para excluir o sujeito da sociedade. Tá bem? Então, gente, nós terminamos a primeira parte da nossa aula, certo? Vamos aqui para o intervalinho, tá bem? E depois, daqui a uns 20 minutos, voltamos. Até depois.